Há cerca de 2 meses eu falei aqui sobre como a dor ali havia se transformado em matéria-prima na internet, negócio. Infelizmente, a realidade não parou por aí, ela se aprofundou. Os acontecimentos das últimas semanas mostram que estamos diante de algo muito mais perturbador. Eu não estou falando de uma plataforma específica, Discord, Telegram, Instagram, TikTok ou qualquer outra. Elas podem ser utilizadas por todos os meios. Grupos podem surgir em uma plataforma, migrar para outra, continuar atuando em ambientes fechados. O problema não é esse, o problema é muito maior. Em julho, uma menina de apenas 13 anos morreu depois de ser coagida por integrantes de um grupo virtual. Segundo a investigação, antes disso ela havia sido pressionada a torturar e matar um animal. Como não conseguiu, foi levada, induzida ao suicídio. Essa transmissão ao vivo durou 45 minutos e essa vida foi extinta mediante os olhos de todos que estavam assistindo aquilo ali. Agora, outro caso. Um adolescente de apenas 15 anos foi apreendido em Santos ontem. Segundo a investigação, ele armazenava mais de 100 gigabytes de exploração de material de exploração sexual de crianças e adolescentes e comercializava isso por meio de Pix. Enfim, um horror. Perceberam o tamanho do problema? Nós não estamos falando aqui simplesmente de pessoas que estão assistindo a violência. Estamos falando aqui de grupos nos quais a violência pode ser produzida, estimulada, compartilhada e comercializada e transformada em espetáculo e dinheiro. E é muito dinheiro nisso. Há pessoas dispostas a pagar pelo sofrimento de outras pessoas. Há quem consuma esse conteúdo por curiosidade, por diversão, por perversidade, por prazer. Mas existe uma dimensão dessa história, talvez assim, muito maior, e é difícil de compreender: o pertencimento. Em uma época marcada pela solidão, pela rejeição e pela necessidade quase desesperada de validação das pessoas, grupos oferecem aquilo que parece ser uma comunidade, uma falsa irmandade. Um lugar onde alguém finalmente diz: eu pertenço aqui. Só que em determinados ambientes, o preço desse pertencimento pode ser a submissão, a humilhação, a violência contra si ou contra outra pessoa. Em situações extremas, o preço pode ser a própria vida. E é aí que a gente precisa entender que nós não estamos discutindo apenas tecnologia. A internet, ela não inventou a crueldade, ela não inventou o sadismo, ela não inventou a exploração sexual. E tampouco inventou a necessidade humana de pertencer. Mas ela criou uma capacidade inédita de pessoas com determinados interesses de se encontrarem, formarem comunidades, reforçarem-se mutuamente esses comportamentos e alcançarem vítimas a quilômetros de distância. E é por isso que não basta dizer: tire o celular da mão dos seus filhos. É preciso saber o que eles estão fazendo ali, com quem conversam, a que grupos pertencem. E principalmente perceber mudanças importantes de comportamento. Se existe isolamento, medo, submissão a pessoas que conheceram na internet, necessidade excessiva de permanecer conectado, de permanecer recluso, e se existe presença da família, de diálogo e de educação e de atenção. Mas não vamos colocar o peso também só sobre as famílias, né? As plataformas também têm a sua responsabilidade. As autoridades precisam investigar, exigir mecanismos de proteção e responsabilizar empresas quando houver descumprimento da legislação. Porque a internet não é terra de ninguém. Só que nenhuma lei, nenhum algoritmo, nenhuma plataforma, isoladamente, é capaz de resolver uma questão que é tão profundamente humana. Quando o sofrimento de alguém vira entretenimento, quando a violência vira moeda, quando a crueldade passa a ser condição para pertencer a um grupo, e quando a dor humana pode ser comercializada como qualquer mercadoria, nós já não estamos falando apenas dos efeitos colaterais da tecnologia. Estamos falando da erosão dos nossos próprios limites morais. Eu já disse isso uma vez e, infelizmente, preciso repetir. Isso não é progresso. Isso é decadência moral.